Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da doutora Hortência de participar desse evento. E o tema era uso e ocupação do solo, imagem e desenho da cidade. Entendo que imagem e desenho da cidade é uma categoria de análise, uma área de estudo especializada que foi usada na década de 70 aqui em Salvador, de modo pioneiro, e foi abandonada. Tanto que a lei atual não tem essa categoria de análise. Preliminares, eu vou ler aqui uma parte, depois vou passar algumas imagens. Nos últimos 50 anos, participei diretamente de vários planos e projetos e, como professor da FAUSP, tenho estudado muitos planos diretores e projetos feitos na Bahia, no Brasil e até no exterior. Tarefa envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação numa perspectiva crítica, visando aprofundar o conhecimento empírico e teórico sobre as questões da arquitetura e do urbanismo, áreas específicas de conhecimento que interagem entre si e têm importância para o planejamento urbano. A nosso ver, junto com outros colegas, todo plano tem uma lógica interna, explícita ou não, sobre a estrutura urbana, imbricada numa lógica externa, maior, das políticas macroeconômicas e seus impactos urbanos e regionais. Os planos diretores são afetados por processos que escapam da esfera municipal, da cidade, da prefeitura e da Câmara Municipal, enfim. Situação agravada desde que o país abandonou o planejamento regional, e já faz tempo. Eu cito aqui o caso da SUDENE, da CPE, da CONVÉ, etc. Assim sendo, os planos diretores ficaram órfãos de diretrizes macroespaciais, mergulhados num cipoal de leis que não podem substituir um processo de planejamento que foi abandonado e fragilizado no Brasil. Estudando os planos diretores na Bahia, sobretudo os do século XXI, que são bastante diferentes dos planos do século XX, identificamos alguns eixos de análise para se entender a situação atual. Dentre outros, destaca a miscelânea legal produzida nos últimos anos. E depois eu vou mostrar no slide aí a quantidade de leis que quem faz plano diretor tem que conhecer. Embora não negue avanços pela União, Estado e município, o cipoal de leis deixa perplexo qualquer leitor atento. Mesmo um arquiteto urbanista competente, ou até mesmo um planejador calejado, encontram dificuldade numa leitura cruzada dos diplomas legais. O domínio técnico da função legiferante, é um termo jurídico, dos poderes da União, Estado e municípios, implica conhecimento e perícia no manejo das leis, aliás. Complexidade que vai além da formação dos especialistas, mobilizado para o plano diretor. O plano apresentado secamente como uma lei, como é hoje, com N artigos e anexos, subsumindo tudo, confunde. Quase sempre o texto é fatiado em leituras disciplinares, sem uma visão interdisciplinar adequada e, pior, sem momentos de síntese ancorado numa metodologia transdisciplinar, que significa leituras transversais das diferentes áreas do conhecimento. O processo é agravado pelo pouco tempo destinado ao nivelamento das diferentes percepções sobre o que é desenvolvimento, numa perspectiva interdisciplinar. São fendas que distanciam a etapa das análises da fase de elaboração das propostas. Muitas delas repetitivas, onde se replica o proposto numa cidade como água adequada para outra. Isso eu li mais de 30 pontos para chegar a essa conclusão. Eu não estou falando especificamente só disso. O mau uso do computador na elaboração dos planos diretores instituiu um método, entre aspas, recorrente, que tem sido nomeado, jocosamente, de Ctrl-C e Ctrl-V, que é com as duas teclas que se copiam. Vendo um plano feito de Cachoeira, eu encontrei o Rio Ponto de Cachoeira, eu encontrei linha férrea em Itabuna, enfim. Erros muito desse método contemporâneo e
a cidade encontra soluções e conceitos indutores de determinadas paisagens, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Reproduzem cidades genéricas, em um termo grego, do Remboas, guetos para o turismo, vias expressas, etc., em detrimento da imagem de desenho urbano pré-existente. A memória urbana vem sendo substituída pelo esquecimento. E os bairros tradicionais viram palimpsestos, um termo, que não tinha escrita, se escrevia, se apagava e se reescrevia em cima, para novos empreendimentos. Pseudos pós-modernistas recobrindo o antigo, quiçá envergonhados da história. O segundo ponto é o modo como as equipes de planejamento são montadas e desmontadas. Novamente me refiro não ao plano específico de Salvador, mas ao plano diretor em geral. O pragmatismo comum no meio tecnocrático e político tem levado a se juntar um punhado de profissionais, arquitetos, economistas, sociólogos, alguns competentes, para constituir uma equipe, nem sempre experiente no articular os diferentes saberes. Essa é a uma questão antiga, pois é sabido isso desde o século XX. Não estou falando de um problema atual só, não. De um grupo de profissionais, mesmo calejados, submetidos a uma consultoria terceirizada, sem estofo, por exemplo, pode ser uma empresa nacional ou até internacional, se recorda. Por si só, não assegura um modelo de gestão e coordenação satisfatória do plano. A história mostra, desde a experiência do Cefal, BNH, que eu me referi na coisa de 30 a 40 anos atrás, no regime militar, que na maioria dos casos essa forma de fazer plano diretor terceirizado, total ou parcialmente, se esgotou no tempo. Pois dilui o plano diretor numa forma rala de gestão, sendo um dos fatores a agravar a conhecida, entre aspas, descontinuidade política e administrativa comum na realidade brasileira. Se cada governante faz seu plano diretor, desmontando e remontando equipes, num processo que deveria ser contínuo dentro do aparelho de Estado, não se imagina uma equipe coesa, sem haver uma mudança nessa cultura pragmática vigente, é difícil a gente avançar. De resto, os planos diretores deixam de ser para a cidade, submergindo num plano de governo, servindo ao aqui e ao agora, replicando algo que lamentavelmente não deu certo no século XX. A participação dita popular tem sido outro calcanhar de Aquiles. A alimentar debates intermináveis sobre as descosturas entre as áreas de saberes. Economia, arquitetura, urbanismo, geografia, sociologia, mobilizados para produzir um texto e um relatório de andamento, não encontrando respostas consistentes, nem audiências públicas ou entrevistas superficiais. A crise da democracia representativa, que não é brasileira, é mundial, não se resolve com inúmeras sessões sem aprofundar a qualidade do debate, resultando num campo minado, ao não se enfrentar as divergências de interesses, esgotando possibilidades de debater democraticamente as posições antagônicas. Sem aquela coerência interna de cunho metodológico, qualquer PL de plano diretor resulta num embate público confuso, desconexo, escamoteando os diferentes interesses em jogo, que deveria aflorar de modo claro e sofismável num processo participativo mais consistente. Qualquer desenvolvimento ou qualquer alternativa de desenvolvimento tem que ser rebatida nos modelos espaciais sobre o território. Caso contrário, ficaremos a patinar na crítica inevitável às imperfeições de um processo meramente formal, equivocado, apenas para cumprir o ritual da lei. Rito que pode até atender a norma. Pode atender a norma, sim, muitos atendem. Equivocado, apenas para cumprir, mas de efeito raro, pela falta de densidade reflexiva contra o próprio conteúdo. Sem uma etapa de diagnóstico e prognóstico vívida, consistente, amplamente debatida, e qualquer projeção sobre as possíveis alternativas de desenvolvimento, um grande equívoco que eu acho na maioria dos planos é o seguinte: se faz análise, estudos e tal, etc., e se joga uma proposta sem discutir outras alternativas.
causa da ponte de Catarica. Tem outras alternativas, vamos discutir. Tem técnicas para avaliar essas alternativas e métodos e procedimentos. E achar que nas audiências públicas temos serventia para essas leis. Eu discuto isso. Pude debater o que de fato pretende, no espaço, se pretende, no espaço concebido no PDDU e o que resultará da aplicação da lei. O espaço percebido pode ser inferido, sim, a partir dos mapas bidimensionais repetidos, mas logo depois pode ser modificado aqui e acolá na luz. Quando o espaço concreto será invertivado. Por exemplo, a paisagem urbana na cidade real resulta de bairros, zonas, setores, situados em compartimentos geomorfológicos específicos. Se nós formos falar em Salvador, Salvador tem planícies, vales, encostas, platôs, sobre uma hidrografia rica e complexa, com vestígios e remanescentes de matas, que os colegas estudam isso, além dos cordões de dunas e orlas marítimas e fluviais. O zoneamento proposto nos PDDUs, voto no plural, porque não é só me referindo a isso, é sempre um desenho chapado. É como se a cidade fosse plana, fosse igual a São Paulo. Salvador não é plana. E os parâmetros quantitativos clássicos aplicados justificamente, eu vou mostrar alguns quadros aqui, tanto na encosta íngreme como um vale ou platô, não leva em conta a paisagem pré-existente. Fica opaca essa ideia. Se eu, como profissional experiente, não consigo entender qual é a paisagem que vai ser construída, imagine uma pessoa leiga. Muito mais difícil ainda. 5. No momento de incertezas crescentes, todos nós estamos vivendo de incerteza, na economia, na política e na capacidade técnica de entender de forma consistente os rumos do tal desenvolvimento urbano no país, parece uma utopia se pensar num planejamento racional e eficaz sem o tempo necessário para se debater o conjunto de informações postas num texto complexo, acompanhado de mapas, quadros e tabelas de difícil leitura. Citar que, aqui eu coloquei lembrar, na lei do plano de 84, do que é 20 artigos, a atual lei tem 200. Okay? Isso aí para mim é uma coisa ridícula, são 200 artigos. Ademais, o tempo político, ao tempo político, existe um tempo político, sim, se contrapõe um tempo técnico necessário, cujas especificidades são velhas conhecidas de quem trabalha com urbanismo. O pragmatismo entre nós é um traço cultural a ser revisto, lembrando que existem tarefas técnicas em plano cujo tempo de maturação vai além do desejo de quem decide. Quando o voluntarismo técnico assume cumprir cronogramas inviáveis, etapas e tarefas são atropeladas naturalmente, dependendo da qualidade do tempo, correto? Comprometendo a qualidade requerida, sobretudo em questões sociais relevantes, que entram na disputa e não podem ser escamoteadas pelas lacunas e contradições entre o discurso do texto, eu vou mostrar algumas aqui, as tabelas, gráficos e o desenho colorido dos mapas, presente em inúmeros anexos de difícil leitura cruzada, insisto nisso, até eu tenho dificuldade de ler e cruzar as informações. E aqui eu quero lembrar o Descartes, que dizia o seguinte: não existem soluções fáceis para problemas complexos. Não adianta querer facilitar, é complexo. Outro ponto, o sexto, o clima de desconfiança mútua entre o setor governamental de qualquer partido ou coalizão partidária que esteja no momento no poder, e nós, membros da academia, isso tem raízes antigas. Ora vincada em verdades, eu trabalhei nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. E continuo trabalhando fora na universidade, porque, na verdade, eu vejo muitas inverdades, ora por questões ideológicas, a prioristicamente tomadas, e até em mero capricho das partes.
eu não gosto de Leodoro, porque a Leodoro é aqui, e tal, certo? Eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eu acho isso péssimo. Quase sempre geram situações equivocadas que acabam prejudicando o diálogo e debate sobre planos diretores e projetos em geral. O certo é que o processo democrático nunca prospera em clima de desconfiança. Essa é uma regra básica da democracia. Não tem como você produzir diálogo se eu desconfio de quem eu estou dialogando. Isso é complicado. Baseado em preconceitos ou posições ideológicas extremas e incontornáveis. Por exemplo, talvez eu incomode alguém do auditório. Por exemplo, quando se prega uma revolução social a partir de um plano diretor e suas leis derivadas, se incorre em erro. Não é através do plano diretor que eu vou fazer a revolução social. Ou quando se imagina poder abolir a propriedade privada do território numa cidade capitalista. É um equívoco que às vezes eu vejo em alguns debates. Ou até descumprir o direito do mercado imobiliário atuar. E aí eu vou levantar uma questão aqui. É preciso distinguir o que é mercado imobiliário, o que é construção civil, não sei se o pessoal da assunto desconto aqui, e o que é especulação imobiliária. São três conceitos que podem ser interligados, mas não são necessariamente a mesma coisa. Eis um nó da questão que o Estatuto da Cidade tentou encampar, ainda sem sucesso entre nós. Por quê? Porque os planos diretores se equivocam, seja por incompetência técnica ou por conveniência política. Enfim, a especulação imobiliária, levando um ponto aqui para debate, é um problema a ser enfrentado ou não? Isso tem que ficar claro no texto do plano. Se sim, o PDU tem que dizer como. E se não diz, vai afrontar o Estatuto da Cidade, as resoluções de concidades, a Constituição Federal e seus dispositivos voltados para assegurar a função social da propriedade. É impossível você discutir função social da propriedade sem qualificar o que você entende de especulação imobiliária, que é um processo ilegítimo. Vou tentar mostrar isso nos debates. No capitalismo, os mercados existem e devem ser regulados por leis, sim. E o que o Estatuto da Cidade faz é regulamentar isso. Mas construir escolas, hospitais, sistema viário, parques, jardins, calçadões, ciclovias, não constitui uma especulação imobiliária estricto sensu. Ademais, uma creche, uma escola, centro de saúde ou qualquer equipamento social de uso público coletivo também gera emprego, melhora a qualidade de vida, promove desenvolvimento urbano, sem estabelecer vínculos diretos com a especulação imobiliária. Já um sistema viário novo, que eu estou levantando um ponto que eu vou levantar aí, desnecessário, apenas contribui para a elevação do custo do solo pela valorização dos terrenos e localidade inteira, inviabilizando o acesso à terra para a moradia de população de baixa renda. Esse é um processo crônico em Salvador e nas grandes cidades brasileiras. A especulação imobiliária deve ser enfrentada, essa é a minha tese aqui, clara, sem tergiversação. Estão usando no plano diretor os instrumentos de política urbana previstos na lei federal, que é o Estatuto da Cidade, apenas para alimentar a valorização exacerbada do solo urbano, destruindo paisagens históricas, territórios e produzindo gentrificação de toda hora. Quando cabe, que é o coeficiente básico de aproveitamento básico de uma zona pode dobrar, que é o caso do PDU atual, através do campo, que é o coeficiente de aproveitamento máximo, com a importação paulista, isso, apenas para capturar de outorga onerosa recursos advindos do solo criado é uma expressão técnica, se estabelece uma nova assimetria entre as diferentes localidades, afetando o valor normal do mercado. Existe um valor do mercado. Se eu tenho um terreno, e esse terreno pode dobrar o coeficiente de utilização, eu já criei uma assimetria, ou seja, eu já desregulamentei a regra econômica daquele terreno. E isso tem que ser debatido, tem que ser discutido, zona por zona, bairro por bairro. Se afronta a lógica das coisas, distorcendo o mercado e o espírito da lei maior. Ora, a reposição da infraestrutura tem um custo.
e se é bancada com investimento público, o recurso oriundo da outorga onerosa deveria cobrir os custos que se desconhecem, porque não temos pesquisa sobre isso em Salvador. Okay? Logo, cabe ao plano diretor comprovar algo que até aqui não se vislumbra. Eu não estou falando desse PL agora, não. Todo do século XXI. Mostrar que o arrecadado cobrirá os custos de urbanização requeridos. Senão, é uma falsidade. É uma falácia. A aplicação do transcom ou outorga onerosa através do aumento do CAM, que é o coeficiente máximo, que chegam a 100% do CAD no atual PDTU, veja que o PDTU anterior de João Henrique era até 50% do CAD. Esse novo agora permite 100%, sem um estudo. Deve ser revista, sobretudo nas áreas protegidas da paisagem natural construída. Um vale estreito, uma encosta íngreme, um bairro tradicional na área de borda marítima, pode ter parâmetros iguais, induzindo tipologias arquitetônicas nefastas. Você está gerando segregação social da forma mais gravada possível, com o argumento de que está arrecadando mais. Só se for para destruir o que resta de qualidade da geografia e história num urbanismo chulo. Concluindo essa parte escrita. Lembro de Ariano Suassuna, sou fã dele, dos 3 personagens de sua preferência e inspiração. Ele fala, entre aspas, toda cidade tem um mentiroso, doido e palhaço. São 3 personagens que ele se inspira, inclusive, para criar peça. Frase que todos nós, técnicos, cidadãos e políticos, deveríamos pensar no fazer, criticar e aprovar um plano diretor. Pergunta: estamos produzindo leis fundadas em ideais mentirosos? Somos doidos projetando cidades inviáveis? Ou estamos apenas encenando uma representação, como fazem os palhaços para divertir a massa? Eu faço a pergunta. Sinceramente, são personagens que existem no imaginário popular e que temos que aprender a ver isso. Eu sempre acho graça dos mentirosos e palhaços. Dos doidos eu tenho compaixão. Quero distância dos malucos. De tanto mentir, o mentiroso acaba acreditando no que diz. Isso não sou eu que estou falando, não é a psicologia. Né? Os psicólogos defendem essa teoria. Ao se descolar da realidade, o doido delira. Né? E de tanto divertir os outros, o palhaço pode se cansar do picadeiro. Então, eu vou passar agora para a parte das imagens, para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer uma leitura. Vamos ver se passa. Aqui é bem rápido. Aí é o conjunto de leis relativo a... Então, não é por falta de leis que a cidade... Eu já não acompanho mais isso aí. Conjunto de leis. Fazendo a leitura cruzada dessas leis, eu estou dizendo para vocês que não é fácil. Nem todas eu sequer conheço. Então não é por falta de leis. Né? Mas a leitura cruzada dessas leis não é brincadeira. Não vou me deter. A quantidade de resoluções do Conselho Nacional de Cidades. Então não é por falta de regras e normas que os planos diretores fracassam. Tem lei suficiente. E aqui eu vou desenvolver um raciocíniozinho, como me perdoem aí, que é esse embate que o PDTU tem com 3 esferas que a gente tem que raciocinar. Você tem uma lógica de mercado, que é o mercado do uso do solo. O solo é uma mercadoria, sim, na cidade capitalista, e isso tem que ser enfrentado com clareza. As demandas sociais do outro lado. E a regulação e gestão. Agora veja, o que é especulação imobiliária? Aí se confunde muito, inclusive eu tiro isso da cabeça dos meus alunos. Especulação imobiliária é um fenômeno dentro do mercado imobiliário, mas não é todo construtor que é especulador. Então veja bem, se
concordarmos com o Cândido Malta, ele diz: é todo ganho de um empreendimento que não é emitido por investimento próprio sujeito a risco. Então, se você não está lucrando ou ganhando recursos adicionais em sua obra ou no seu empreendimento, você pode estar sujeito a risco ou não. Então, a partir dessa definição genérica, podemos distinguir 5 tipos concretos de especulação imobiliária no Brasil. 1. Ganho de valor em imóveis decorrente de investimento em terceiros, especialmente o governo. Você tem um terreno e passa uma via na frente, o terreno dobra, triplica de valor. Aí eu pergunto, indo logo no gogó, a linha viva vai servir para quê? Para organizar territórios que já estão na mão de grandes empresas. Isso é um fato, eu não estou inventando nada aqui. Segundo ponto, ganho decorrente da retenção decorrente de retenção sem uso indevido do imóvel, manter o imóvel vazio, o terreno vazio, gerando uma escassez forçada, que ao reduzir artificialmente a oferta em relação à procura, eleva consequentemente o seu preço. Muita gente retém o terreno vazio, se ocupar para poder tal é outro ponto. Terceiro ponto, ganho derivado exclusivamente de alterações em normas edilícias, e esse é um momento que nós estamos vivendo isso aqui. Código de Edificações e Urbanístico, Lei de Zoneamento. Então, quando você muda os parâmetros do PDDU atual, do PDDU então você pode estar induzindo especulação imobiliária sim. Alguém está ganhando com isso. Bom, como corrigir são outros 500, mas tem meios. Ganho derivado da clandestinidade de um empreendimento, o cara que fura a lei, atropela, compra o burocrata, prova um projeto irregular, isso também é especulação imobiliária. E ganho resultante de distorções embutidas em normas fiscais e creditícias que beneficiam determinados proprietários. Então, se o que a lei maior diz, que o PDDU que é o responsável pela função social da propriedade, isso tem que estar claro no PDDU. Até então, tem que enfrentar uma tensão e conflitos por mudança na lei. Tem conflitos, sim. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas. Peguei um mapa, não deu para pegar muito, mas eu peguei do Savana. Aí temos aí uma série de áreas, e quando eu vou entrar no mérito, sendo que a diferença desse para, por exemplo, quando eu trabalhei no PDDU, é que ele não mantém, aí Renato vai gostar do que eu vou dizer, os corredores de articulação entre as massas verdes que impedem que a fauna circule, enfim, que a vegetação se regenere e tal, etc. E aqui está o nosso centro histórico. Vou mostrar um outro mapa, depois eu vou superpor. Mapa das áreas destinadas a operações urbanas consorciadas, que vão ser territórios de cessão. O que é um território de cessão? É que vai ter uma legislação especial independente do parâmetro do PDDU, ok? Então, parâmetros flexibilizados que podem induzir, que induz especulação. E segregação socioespacial, gentrificação, dependendo do tipo de projeto que essa possa acontecer, que vai ser uma parceria com o setor privado. E aqui eu botei as vias arteriais mais importantes, e colocando inclusive ali, no mapa bidimensional, um leigo aí não está vendo muita coisa. Está vendo as manchas e tal, etc. Então comecei a fazer superposições. Superpus aquele mapa no outro. O que é que acontece? Essas operações urbanas consorciadas, aqui, por exemplo, está superpondo área de parques e tal, etc. O centro histórico está todo dentro de uma área de centro antigos, área tombada e tal, a Península de Itapajipe toda e tal, etc. Mas vamos continuar a montagem. Aí o mapa com a leitura cruzando as ex e aqueles territórios. E mais, eu acrescentei um território invisível para o homem comum, só uma pessoa com certa experiência vê, um grande território entre a linha viva e a avenida paralela, que será supervalorizada, principalmente pelos parâmetros que foram jogados agora, que pode dobrar o campo para 4. Bom,
Qual a função social disso? Eu não sei, mas tenho uma impressão que vocês vão concordar comigo, que isso vai induzir uma grande segregação socioespacial e gentrificação, ou seja, uma paisagem que já está pré-determinada a determinado padrão de consumo, de determinado tipo de morador. Se nós pegarmos o estudo anterior do Plano Urbano, eu peguei, isso aqui é a área de borda marítima, tal como está no conceito da coisa. E a linha viva que está segregando lá. Aí, jogando no sistema viário atual. Nós temos novas vias expressas e arteriais, e essa linha viva, cortando o miolo como está, vai impactar a drenagem natural, a hidrografia, o relevo e todas as massas verdes, fazendo segregação de espaço, de usos e ocupações. Joguei o polígono no outro mapa. E vamos ver o que o texto da lei diz. A área de borda marítima é a área de contato de proximidade com o mar que define a silhueta da cidade, representada pela faixa de terra entre as águas e os limites por trás da primeira linha de colinas e maciços topográficos que se postam no continente. Não vou ler todas, pegar só a área de produção cultural e paisagística. São áreas destinadas à conservação de elementos significativos do ponto de vista cultural. Em termos de texto, perfeito, não tenho nada contra, está ótimo. Vamos ver um pouquinho na frente. Esse mapa foi feito por mim, na época do Plano, e acrescentei apenas os polígonos. Tal. Então veja que aqui tinha uma área antiga de preservação rigorosa, que foi tombada, uma área de entorno imediato, ou seja, toda essa área de borda era considerada originariamente como área a ser protegida. E está aberta nos PDDU, todos abriram isso da forma deslavada para a especulação imobiliária. E aqui está a tal da linha viva e o polígono. Os parâmetros, olhando essa tabela sem cruzar com aquele mapa, a tabela não ofende, mas o que é que nós fizemos lá com meus alunos, dentro desse exercício de criticar a plano? Pegamos ao longo de 84, o PDDU de 2004, o projeto de lei de 2006, e vimos a evolução desses parâmetros. Poxa, toda hora eu erro esse negócio aqui. E você vai ver, por exemplo, na Barra, isso vai pular de 1,5 para 2,25. Agora vai para o D3. Tem lugar que vai para o D4. Ou seja, esse número que eu botei aqui, por exemplo, você pegar Rio Vermelho, Gamboa, Nazaré, Barbalho, chegou a um aumento de 125%. Baseado em quê? Eu acho o ato de vontade. Não tem estudo técnico nenhum que justifique esse aumento. Isso eu coloco dentro daquela teorização do que é especulação imobiliária como uma forma de beneficiar de alguns proprietários, não a população como um todo. Se nós pegarmos aquele mapa anterior, onde estão as ex, evidentemente elas vão sofrer um impacto imenso, inclusive com o risco de desapropriação branca. O que é que eu chamo de desapropriação branca? É o próprio mercado comendo essas ex, comprando os lotes e transformando em empreendimentos imobiliários. Vocês não pensaram que eu estou falando teoricamente? Eu quero dizer o seguinte: onde está o Shopping Barra hoje, eu assisti a desapropriação branca do imensa favela. Foi comprado pela empresa que eu trabalhei. Eu assisti todo o processo. Emendava aquela invasão que estava do outro lado com o lado de cá. Então tinha clube, tinha campo de futebol, tinha... Então, esses aumentos aqui, eu quero falar, se eu não tive tempo de pegar os parâmetros atuais, jogar aí e mostrar que tem lugar que vai duplicar o que já estava duplicado. E essa é a topografia de Salvador. E esse modelo de legislação vai produzir uma cidade tipo essa, que é São Paulo. Salvador já está chegando lá, e vai chegar mais. Aqui eu peguei um outro quadro que eu acho interessante, e repeti o que nos posso dizer. Olha aqui essas zonas todas aqui. Tudo com coeficiente 4. Eu não consegui ainda jogar essa tabela na outra, meus alunos vão fazer isso, afinal, um tempinho, eu preciso de tempo para fazer isso. Então,
eu estou ampliando o que o professor Luiz Carlos Costa disse naquele seminário. Se Salvador se deixar guiar pela lógica do mercado imobiliário, do automóvel individual, da agressão aos sítios históricos, marcos visuais, naturais desconstruídos, sem controlar a especulação imobiliária, vão se agravar todos os problemas que já tornaram os cidadãos vítimas da própria cidade. Como ampliar a segregação socioespacial, e eu crio essa imagem de ilhas de prosperidade e ilhas de pobreza. Ampliar os ambientes e lugares significativos da cidade serão degradados pela perda de qualidade de vida, e a imagem do desenho urbano comprometido, ou seja, não afetar a memória urbana através da transfiguração dos bairros tradicionais. É aquilo que o Porra chama de cidade genérica, essa cidade genérica. Vamos tentar ver essa paisagem. Eu tinha feito um trabalho muito amplo, em 2003, sobre esse empreendimento imobiliário. Acabou o tempo? Não, calma. Eu estou aqui aprendendo muito, acho que todos estão também. Agora eu pedi para o senhor caminhar para a conclusão. Quanto tempo o senhor precisa mais? Só 2 slides. Então, Só mais isso. 5 minutos, por favor. Então, é o não planejamento e a transgressão legalizada. Essa paisagem aqui resistiu até um certo tempo. Essa é a paisagem que eu projetei. Veja que eu coloquei isso em 2002, com aquele PDTU primeiro, que foi feito em 2004. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte: isso aqui eu previ. Vai acontecer com o Lavi aqui. Vai acontecer isso aqui tudo. Vai piorar, porque a área de borda marítima está com um conceito lá, e quando você chega no zoneamento, os parâmetros permitem destruir completamente aquela silhueta urbana. Então tem um discurso no texto que não bate com os parâmetros, só com experiência. Eu fiz um detalhamento aqui disso, no caso da Barra, e se volto lá àquela frase inicial: se existem cidades horrorosas feitas segundo um plano, se deve, acontece que o plano era horroroso, e não porque existiu um plano. O plano é importante, sim. Então esse urbanismo demolidor, raspará do território a memória legalmente. Se vocês aprovarem como está o PDU, e aí é uma responsabilidade de todos nós, não acredito que o meu discurso tenha nenhuma importância, tem um processo que eu vejo aí, mas é isso que eu tenho a dizer e agradecer.